Bom dia, pessoal. Bom dia. Ainda com caráter de noite. Hoje é dia 26 de agosto. Tá marcando aqui 5h34 da manhã. Olá pessoal, bom dia, Alexandre Alvarez por aqui. E nesse vídeo, não saiam daí, porque eu vou estar mostrando para vocês uma saída fotográfica que eu fiz hoje pela manhã, por volta de 5 horas da manhã, tá? Então eu começo devagarinho ali, tô acordando, e nesse vídeo eu vou estar falando, nessa abertura eu vou estar falando para vocês o que foi essa saída fotográfica, tá? Foi uma saída onde eu fiz alguns exercícios aí, tá? A proposta dessa saída fotográfica foi fazer apenas 5 cliques, 5 registros, tá? 5 imagens num percurso aí de 6 km, tá? Que levou 1 hora e pouquinho. Então seriam 5 registros sem olhar no live view, ou seja, sem que eu visse o resultado dessas fotos, tá? Se você ficar no vídeo, eu vou ali por volta de 40 minutos, talvez, não, pouco menos, 30 minutos, você já vai ver o resultado dessas fotos, tá? Após os cliques eu vou estar colocando essas imagens no período. Então se você quiser assistir o início do filme, do vídeo, assistam. Eu vou estar falando ali as intenções desse vídeo, tá? Que são fazer esses 5 registros sem estar olhando no display da câmera, apenas com as regulagens prévias, tá? Imagináveis aí pro horário. É uma saída fotográfica que foi feito num horário noturno, tá? Então 5 horas da manhã ainda estava escuro. Então a gente vai aí tendo um bate-papo ao longo dessa caminhada. E então seria 5 registros sem olhar no display da câmera, testando uma lente nova aí, que é a 50mm f1.4, eu falo no vídeo, e testando o filtro Pro Mist, que dá esse efeito meio cinematográfico nas imagens, tá? Então esses foram os três objetivos. Também acabei colocando mais um, que é sair para fazer uma saída fotográfica usando apenas uma distância fixa, tá? No caso eu usei a 50mm num corpo APS-C, ela deu aí uma distância aí aproximadamente de 80mm, tá? Então é isso, galera, fiquem nesse vídeo que a gente vai conversando aí ao longo do tempo. Depois eu falo sobre outros assuntos, ou busquem essas fotos, tá? Ali por volta de meia hora eu vou estar anexando essas fotos, porque depois vocês vão ficar sabendo, tá? Era para ser 5 registros, mas eu estava sem bateria, acabei fazendo 2 registros, mas ficaram bem legais. Era o que eu imaginava e foi o primeiro desse exercício que eu pretendo fazer mais vezes. Então é isso, fiquem com o vídeo aí e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Compartilhar esse vídeo, comentar, enfim, é isso, galera. Agora fiquem com o vídeo, a caminhada, o resultado com essas imagens, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Abraço! Hoje eu vou fazer uma saída fotográfica, ou seja, o percurso é um percurso de aproximadamente 6 km. É um percurso que eu costumo sair para fazer uma caminhada. E nesse percurso de 6 km, hoje eu vou fazer 2 exercícios. Quais são eles? São um exercício e um teste, né? No caso, hoje eu vou estar testando uma lente que eu acabei de adquiri-la. É a minha segunda lente. É a minha segunda lente nessa milimetragem,
que é a 50mm da família da Canon. Ou seja, nessa família a gente tem 3 lentes disponíveis, que são ela a de entrada 50mm f1.8, é a chamada segunda lente dos fotógrafos, né? Pelo fato dela ser uma lente bem acessível, uma lente já com uma abertura mais clara que as lentes que costumam vir do kit, e como se falam muito, as pessoas normalmente que adquirem uma máquina com lente do kit começam a pesquisar e acabam indo para 50mm f1.8. Comigo não foi diferente, já tive uma por algum tempo, acabei me desfazendo dela, aí adquiri outras lentes, outras lentes fixas, outras lentes com distâncias variáveis aí também, lente zoom, né? Teleobjetivas. E agora eu voltei a pegar uma lente 50mm. Eu tô me estendendo na questão da lente 50mm, mas eu vou falar antes disso quais são os exercícios que eu vou estar fazendo, tá? Hoje eu me propus a sair com essa lente nesse horário pouco convencional. Vocês vão estar saindo comigo para essa experiência. 5h45, como o sol vai assim, eu dei uma olhada aqui, ele vai começar a nascer, vai nascer por volta de 6h30, então essa vai ser uma saída fotográfica de caráter noturno, porque esse percurso dura aí por volta de 1 hora, mais ou menos, quando eu estiver chegando, retornando, que o sol vai estar nascendo. Então, essa é uma saída noturna, podemos considerar, embora não demora muito, vai amanhecer. Primeiro detalhe. O segundo detalhe essa saída eu vou estar registrando. Ó, acabei de pegar uma subidinha em um aclive. Vocês podem perceber que eu não estou na minha melhor forma. Já senti. E nessa saída eu pretendo fazer apenas 5 cliques. Que exercício é esse? Esse é um exercício que eu pretendo refinar uma técnica que é não olhar essas imagens no live view. Então serão apenas
5 fotografias no feeling da regulagem, que eu vou falar para vocês qual eu vou estar adotando, tá? E nossa, um prédio novo, construído, por sinal, eu acho ele muito bonito. E é a primeira vez que eu vejo ele nesse horário iluminado, fica ainda mais bonito. Então é isso, eu pretendo fazer apenas 5 cliques. Não vou estar olhando essas imagens no Live View. E eu vou estar testando essa lente 50mm, que eu estava voltando a lente que eu estava falando para vocês, que é a 50mm f1.4, ou seja, essa lente intermediária, né, de 50mm da linha Canon. A abertura aí bem legal, uma lente luminosa. Então, para fazer essas fotos, ela vai ajudar, tá? Para que eu saia nesse horário e não tem algo tão pesado e desajeitado, eu adotei aqui, resolvi montar a lentezinha na minha APS-C de corpo cropado 70D. E então essa lente 50mm, pelo fator de crop da câmera, vai para uma distância focal. A distância permanece nos 50mm. Olha que gato bonito, veio em minha direção, até assustei. Como eu voltando, essa distância permanece nos 50, mas pelo fator de crop ela se aproxima aí num ângulo de visão de uma 80mm. Isso, de uma certa forma, seria também mais um exercício, sair para fotografar com uma distância fixa, sem ser uma lente zoom. Então isso faz com que a gente tenha que nos posicionar, né, para obter aí o enquadramento desejado. Esse trajeto não é um trajeto tão interessante, ou ele não tem quase nada de interessante. Trata-se de uma rua que eu vou andar aproximadamente aqui uns 3 km e pouquinho. Aí eu volto pela rua paralela a essa, totalizando aí uma distância de aproximadamente uns 6 quilômetros. Olha a minha atenção. Eu ao substituir
a lente 50 f1.8 f1.4 da 6D Mark II que estava, porque o corpo dela é maior, mas ela tinha assim a seu favor a probabilidade do ISO ser mais elevado e não obter ruídos nessas fotos, né? Uma vez que pelo horário trata-se de uma saída fotográfica para um período noturno, embora, como eu já disse, não demora muito, amanhece, mas quando isso ocorrer eu já vou estar quase retornando. Então eu tava olhando aqui, liguei a máquina inclusive para ver se tinha bateria, e ela tá com um pontinho de bateria, mas como a pretensão é de fazer apenas 5 cliques, teremos bateria. E mais um detalhe, daqui a pouco eu vou listar todos eles que eu já falei, de um exercício que está se tornando extenso, né? Quais são eles? O exercício de sair. Primeiro, exercício de sair para fotografar. Fazer apenas 5 cliques. Com o desafio de não olhar no live view o resultado, né? Os resultados. E depois a gente vê o resultado dessas fotos ao chegar em casa. Então as pré-definições têm que ser feitas antes, pelo feeling, né? Como eu falei. Quais são eles numa situação como essa, tá? Então se eu adotar nessa câmera, pela idade que ela tem, eu não consigo obter compensação de exposição se eu fotografar com ela no manual, mesmo deixando o ISO em automático. Por quê? Como que eu penso numa situação como essa, tá? Pelo fato de tudo estar escuro, eu deixando o ISO automático, se eu for fotografar no manual, poderíamos considerar aí, eu quero pegar uma abertura entre, ela é 1.4 nessa lente, vou estar tentando adotar aí a abertura de 2. Eu quero uma profundidade de campo rasa, eu quero que a lente esteja na sua abertura aí mais luminosa, para que eu pegue as luzes, tá? Então essa é a abertura. Velocidade, essa lente aqui ela não é estabilizada, o corpo não é estabilizado, por ela ser uma 50mm, eu vou fazer essas fotos aí pelo menos a 1/100, o dobro da velocidade, o dobro da distância focal, mas por ela ser uma PSC e ela ter aí o campo de visão aproximado a 80mm,
teoricamente essa velocidade teria que ser aí 1/160. Mas na hora que eu vou estar fotografando, não vou estar fotografando, não vou estar em movimento, enfim. Vou usar 1/100, seguro a câmera firmemente e é isso. E se eu estivesse com o ISO automático no manual, usando essa velocidade e essa abertura, o ISO automático ia tender a iluminar mais, ou seja, como a cena quase toda está mais escura, ela iria tentar clarear a cena, trazer aí pro cinza médio, né, 18%. Então, como eu sei que como eu quero capturar essa atmosfera da noite, eu pretendo usar uma compensação de -1,5 aí, que daria esse aspecto noturno. Mas como eu disse, essa câmera ela não vai fazer a compensação mesmo eu tendo o ISO em automático. Então eu sei qual é a minha abertura que eu quero trabalhar, a velocidade. Então eu sabendo a abertura que eu vou trabalhar, eu vou fazer essas fotos no método, no modo de fotografia AV, tá? Prioridade de abertura, porque eu selecionando esse modo, ela permite com que eu ajuste olha, aqui talvez daria uma boa fotografia da igreja. Essa é a igreja São Sebastião. Mas vamos andar um pouco além. Tem a opção de fotografar lá na volta, se eu voltar por essa mesma rua. Então eu consigo utilizar a compensação de exposição com essa câmera no modo prioridade de abertura. Só que se eu fizer isso, aí eu deixo ela em ISO automático, tá? Prioridade de abertura, eu vou estar usando aí abertura em 2, F2. Eu vou deixar no ISO automático e defino aí compensação de exposição em -1. Olá, bom dia. Só que quando eu fizer isso, também ela vai colocar aí para uma velocidade o mais baixo possível. Aí eu vou estar setando aqui. Bom dia. Vou estar setando aqui a velocidade de abertura. Vamos fazer esses ajustes agora, tá? Eu não sei se eu vou ter bateria, eu falei que teria, né? Então eu vou estar utilizando aqui, ó, AV, pondo em F2, eu vou deixar essas no balanço de branco automático, tá? Tomar cuidado aqui nessas ruas. Balanço de branco automático.
ISO automático. Olha, vai para casa dos 12.800, mas também a compensação aqui ela tá em mais, vamos regular aqui, ó, vou pôr menos um EV e um terço. Ainda assim ela tá, olha a velocidade, ó, 1/15. Fotografar na mão em 1/15, hein? É um desafio. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, porque o ISO tá chegando aqui em 12.800 para uma PSC, é ISO pra caramba. Então eu vou tá diminuindo aqui a abertura, tá? 1.8. E seria isso. Tirando a capinha dela. O duro que nessa distância aqui, eu tava pretendendo sair inclusive com a 24 Pancake, que ela é 2.8, mas ela ia ser um pouco mais escura que essa, ela ia ficar um pouco mais leve o conjunto, né, mais discretinho, mas essa lente vai ajudar pela luminosidade, mas ela já fica uma tela, então é um pouquinho mais complicado. Bom, pessoal, é isso. Então agora escolher aí quais serão os alvos, fazer essas fotos e ver o que a gente vai obter. Essa é a Avenida São Carlos, tá? Para que vocês se localizem. Ou seja, eu sou do interior de São Paulo, resido aqui na cidade de São Carlos. Então essa saída fotográfica é na cidade de São Carlos, tá? Dependendo, tá vendo? 1.8 vai dar uma velocidade aí 1/80, que é uma... Bom dia. Que é uma velocidade aceitável. Então é isso, diminuir um pouco a profundidade de campo. Vou desligar aqui porque tem pouca bateria. Diminuir um pouco a profundidade de campo, um tercinho que eu ia fazer em 2, vou fazer em 1.8. ISO no automático, que tá dando quase batente do ISO aí 12.800. E a velocidade eu ia travá-la em 1/60, o mínimo, que é quase a distância focal, né? Quando você tem uma lente estabilizada, reza a lenda que você pode usar a distância focal da sua lente. E em muitos casos aí essas lentes com estabilização permite você fotografar aí até de 3 a 4 EVs do indicado. Então tem lentes aí que fala que você pode chegar até 1/8, que é baixíssima, uma velocidade baixíssima, mas não é o caso dessa, tá? Então a gente tendo aí 1/80, 1/60
é uma velocidade que dá para fazer segurando na mão. Então é isso, pessoal. E detalhe, tá? Então, voltando lá, comecei a falar dos testes, né? O primeiro é fazer 5 cliques apenas. O segundo num horário desse, num horário noturno. Isso já era para me ter falado lá na frente. São os desafios, né? 5 cliques, fotografia em horário noturno, usando uma distância. Bom dia, tudo bem? Então tá bom. São 6 horas. Falou. Amém a todos nós. Então, terceiro desafio aí, fazer essas fotografias com uma lente fixa. Às vezes que eu saí para fotografar, fazer fotografia de rua, sempre saio com uma lente zoom, embora elas sejam assim, sempre um pouco mais maiores, né? Mas ela te dá essa praticidade, essa comodidade de ter ali de um grande angular até uma tele curta, né? Então isso facilita. Mas o legal disso é você ter que se posicionar, você buscar o enquadramento quando você está com uma lente fixa. E algumas lentes, algumas aberturas, né? Algumas distâncias focais te favorecem para determinado assunto, mas te complica a vida para outros. Então esse é o desafio. Desafio 3, né? E ó, estamos chegando aqui na Praça da 15, uma praça bem bonita, praça arborizada de aproximadamente aí um quarteirão quadrado, um quarteirão esse de 100 por 100, 10 mil metros. 10 mil metros. Essa praça ela é gostosa aos finais de semana, principalmente aos domingos. Costuma ter uma feira aqui, uma feira não feira de hortifruti, costuma ter também, mas é no início da semana. Não sei se seria, eu já passei por aqui talvez na terça-feira. Hoje é quinta, pelo horário, se tivesse a feirinha já estaria montada. Mas voltando, então o terceiro desafio seria essa árvore aqui. Tá bem legal, tá bonita, e eu vou buscar fazer esse enquadramento. Então vou me afastar, que eu sei que eu preciso me afastar, tá? Vai ser meu primeiro clique. E voltando agora, olhando para trás, nós temos a torre da clube ali, nós passamos por ela. Eu acho que com o nascer do sol lá no fundo, ela dá também um clique. Então, eu tô usando, pessoal, rapidamente um filtro de... Olha, vai dar uma foto bonita ali, hein? Gostei mais desse lado do que do outro. Então vamos ver como que fica esse enquadramento. Tá no iServo aqui, vou pôr no OneShot. Então é isso. Tá, o sistema de foco tá por zona. Eu vou pôr um ponto único, tá? Então ela tá mandando aqui 1/80, ISO 125, caiu consideravelmente, ótimo para a situação. Então
Lá vai. Foquei na torre, vou deixar o carro chegar, porque aí eu desfoco o farol dele. Talvez pego até um movimento. Foquei no fundo, na torre, com... Não vou fotografar, mas eu vou... Ó, deu ISO 100, baixo, não vai ter problema de grão. Abertura 1.8 e 1/80. 1/80, foquei na torre. Vamos imaginar a foto, então. Foquei na torre lá ao fundo no infinito. O carro estava se aproximando com o farol. 1/80, pela velocidade que ele estava, não sei se congela, pode ter um movimento no carro. Então eu vou ter essa foto. Exposição, compensação é negativa de -1 EV. Aquilo lá, gente, peguei lá no fundo, ó. Essa coloração, um laranja na parte de baixo, com azulado em cima, algumas luzes no ponto da torre. Ela saiu mais fechada, tá? Não vai aparecer tão aberto como tá aqui. E eu vou ver o segundo enquadramento, que é essa árvore, tá? Ó, gente, aqui ela tá dando já ISO 1250, 1/8 e velocidade 60. Eu tava esperando os carros passarem aqui para mim ver qual seria o detalhe. Na lanterna tá vindo um aí, vamos ver. Peguei a traseira do carro. Bom, segundo clique. Um clique lá ao fundo da torre. Segundo clique dessa árvore. Tá? Fotografei ela mais perto. Encheu o quadro. Até a ponta dos galhos ficaram para fora. Peguei o topo dela. E peguei a traseira do carro em movimento com a lanterna. Por quê, pessoal? Eu tava falando para vocês, me interrompi ali. É assim, a gente começa a falar, eu entro num assunto e me distraio, vou para outro, tá? Sobre os desafios, fotografar à noite. Ó, tá começando a nascer do sol. Fotografar 5 cliques, já foram 2. Com essa questão de fotografar à noite, tá? Terceira, com uma distância fixa, no caso 50 com visão de 80. E eu tô usando um filtro. Agora eu cheguei no filtro, que já era para mim ter falado para vocês assim que eu saí. Essa saída noturna me favorece para visualização do potencial desse filtro, tá? Peguei essa lente ontem, ela veio com esse filtro, que é um filtro Black Pro Misty. É um filtro que ele dá um detalhe, um glow, ele cria um glow nas altas luzes. E isso é bem legal, gente. Eu testei ele ontem à noite com uma foto e ele cria esse glow nas altas luzes. Ele suaviza aí um pouco como que eu vou falar? Ai, fugiu a palavra. O contraste, tá? Ele suaviza, ele dá uma suavizada no contraste, cria esse glow nas altas luzes e isso dá um ar de cinematográfico na imagem. É óbvio que não é só o filtro, tem aí, por exemplo, nessas condições que a gente está fotografando, o legal é a gente tentar pôr planos, né? Nessa fotografia, nessa saída fotográfica, eu acabei fazendo esses 2 cliques, mas não comentei isso com vocês. Tentar colocar planos, por exemplo, ali quando eu estava fotografando a torre,
eu mirei na torre lá no infinito e utilizei o carro vindo. Então o carro ele está no primeiro plano, não vi a foto, hein, gente? Vocês estão comigo? O carro está no primeiro plano e lá ao fundo eu pego o nascer do sol, a torre. Então é isso, no caso para dar uma profundidade na foto e utilizando esse filtro, ó, a câmera, deixa eu desligá-la para garantir os outros 3 cliques, para que tenhamos profundidade na foto, para ter esse ar cinematográfico. Olha aqui, ó, essa quantidade de faróis, tá? Então lá no fundo nós temos mais um prédio, uma composição, nós temos mais um prédio. Agora os faróis estão todos acesos e fotografia é isso, você tem que esperar. Eu vou optar eu vou fazer o terceiro clique aqui, vou pegar aquele prédio lá ao fundo com o nascer do sol, que eu achei que eu voltaria e ainda estaria escuro, mas não, a gente já tá pegando esse degradê aí que é bem bonito. Então a hora que o sinal fechar, se parar alguns carros aqui, eu quero pegar todos os sinais vermelhos e a lanterna traseira, tá? Olha lá, ó. Sinal fechou, mas eu não tenho carro no primeiro farol. Ó, dá um enquadramento legal. Tá vindo um carro aí? Não, não tá vindo não. Eu não tenho um carro aqui no primeiro plano. Puta, seria nessa composição já ficaria legal, mas eu precisaria de um carro aqui nesse primeiro semáforo. Então provavelmente eles vão abrir e não vai ser nessa vez ainda. Então aqui, ó, só pra gente ver, ó, vai dar um ISO 100 f8 1/250. Essa gente não vai estar parado, não vamos ter movimento. A não ser que eu faça com os sinais abertos no vermelho, no verde, e os carros passando. Não, mas eu vou esperar. Eu vou esperar agora, ó, uma quantidade de carros considerável. Agora, se ficar vermelho, seria legal. Mas abriu e furo direto aqui. Tenho o que nessa avenida tem, o pessoal chama de, olha no amarelo, que bonito, via verde. Então os semáforos abrem todos simultaneamente, então o pessoal segue, né? Vamos esperar mais uma abertura. Então, gente, tava falando desse filtro. Esse filtro ele imprime essa característica nas fotos, tá? Então nas altas luzes ele cria esse glow, ele dá uma suavizada no contraste e é isso. Olha lá, pessoal, os carros pararam ali na frente. No segundo quarteirão precisava de um carro aqui, que não aconteceu. Vamos aguardar. Fotografia é isso. A gente tem que esperar o momento, tá? Temos que exercitar e buscar o momento. Olha, até um carro de época, hein? Esse poderia ter parado, um Fusquinha, mas agora já voltou a ficar deserto. Então vamos aguardar. E quando fica vermelho, nós não temos carro. Interessante, né? Ó, alguns carros vão parar lá na frente.
distante, mas não tem nenhum carro parado nesse semáforo e tem o carro parado no semáforo no quarteirão atrás. Então quando eu abrir lá ele vai passar tudo direto aqui. E nisso nosso degradê lá ao fundo, o mais escuro na parte superior do céu já não está formando, já está se desfazendo. Mas ainda assim está uma cor bonita, um degradê bonito. Aguardando. E olha como isso acontece rápido, como a condição do céu muda rapidamente. Ó, tava previsto para o sol nascer aí às 6h30, né? Então é isso, ó. Tá lá no... Ó, gente, parou um carro aqui. Eu não tenho mais carros lá no... Putz, precisaria de mais carro lá no... Nossa, eu achei que tinha acabado a minha bateria. Apertei o botão aqui, um disparo pro chão. É agora, pessoal. Não, minha bateria realmente acabou. Ah, gente. Ah, pessoal. Nossa, a brincadeira acabou cedo, gente. Poxa vida. Era para ter durado pelo menos por 5 cliques. Eu fiquei com a câmera ligada aqui aguardando esse momento. Pelo menos um terceiro a gente conseguiria, mas não deu. Então zerou, gente. Nossa saída fotográfica aí com a pretensão de 5 cliques se resumiu apenas 2. E agora a gente já tava aqui, ó. O sol já vai nascer e daria uma condição aí interessante também. Mas ó, ele não liga. Zerou mesmo, realmente. Eu não sei se a gente continua esse bate-papo, essa conversa, ou eu encerro esse vídeo por aqui. Eu tenho aproximadamente aí 3 quilômetros de retorno. Estou indo agora pela rua, aquela é a Carlos Botelho que eu vim. Paralela a ela é a 15 de novembro. Então tem mais 3 quilômetros para chegar em minha casa. E pessoal, essa é uma prática interessante para você que faz como a grande maioria. Eu também faço. Então, em determinados casos a gente fotografa e olha no Live View para ver o resultado da foto. O meu fica desativado, tá? Eu que aciono ele, ou seja, a hora que eu fotografo, que eu clico, ela não aparece automaticamente. Eu desliguei essa versão porque quando eu tô fotografando esporte, tudo acontece muito rápido. Eu faço aí os primeiros cliques, vejo como é que está e depois é direto. É muita ação, é muito movimento, é muito rápido. Então não fico olhando.
E hoje eu quis sair com o propósito de não ver nada. Fotografando pelo viewfinder aqui, de uma DSLR, tá? Para você que fotografa com câmeras mais novas, mirrorless, ela já tem, quando a gente fotografa na DSLR pelo Live View, opa, bom dia, a gente já costuma ver profundidade de campo, fotometria, já dá um preview. Agora eu vou fazer um bate-papo com vocês e já a gente finaliza esse vídeo, tá? Só falando para vocês, quando a gente fotografa com DSLR pelo Live View, a gente já tem uma prévia de como essa imagem vai ficar. Mas quando a gente fotografa com uma DSLR, olha lá, pessoal, a torre que nós fotografamos ali, ó. Quando a gente fotografa com uma DSLR no viewfinder, a gente enxerga a imagem sem a profundidade de campo atuando ali, dependendo da abertura. Vou pôr a capinha aqui que estava no bolso. Então a gente não pega a profundidade de campo, a fotometria, a gente não tem a fotometria sendo visualizada pelo viewfinder, tá? E daí que a gente, né, a grande maioria dos fotógrafos que usa DSLR, usa o viewfinder, fotografou, dá o playzinho aqui para tá vendo a foto, vendo profundidade de campo, vendo fotometria, enfim. Agora quem fotografa com as mirrorless, como eu estava dizendo, opa, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, lá está a torre da clube que a gente fotografou, tá? Foi o nosso primeiro um de dois cliques. Então quando a gente, voltando aí, quando você está fotografando com as mirrorless, o mesmo que você vê no Live View, questão de profundidade de campo, questão de fotometria, tudo isso é pronto, ou seja, o resultado final da foto, quando você fotografa pelo Live View, pelo fato dele ser um visor eletrônico, e aí, por ele ser um visor eletrônico com uma definição aí incrível, tá? Você já enxerga a foto pronta aqui também. Só que, tipo assim, eu acho isso interessante e por outro lado te entrega tudo numa bandeja. Por outro lado, eu gosto desse desafio, que é o quê? Que é você visualizar a cena na sua mente, tá? Antes mesmo de realizar o clique. Então você seleciona a sua velocidade, o que ela vai imprimir na sua foto, se você quer movimento, se você quer congelar, seta ali sua abertura, tá? Tendo em mente qual profundidade de campo você quer.
Você quer uma profundidade de campo rasa, fotografando. Olha as maritacas, gente, barulhentas. Se você quer uma profundidade de campo rasa, vou pegar um primeiro plano aí focado e ter um segundo plano desfocado. Então isso é legal. Vou fazer uma foto de uma paisagem, eu quero tudo em foco. Aí você exercita aí sua distância hiperfocal, tá? Com aberturas mais fechadas aí, f8, f11. Aí tem a questão da distância focal, hiperfocal, né? De ter desde a menor distância até o infinito aí. Tentar, olá, bom dia. Tentar ter tudo em foco. Para isso tem alguns aplicativos aí que nos auxiliam. Então você utilizando esses equipamentos, que assim, pessoal, em termos de qualidade de imagem, isso vocês não vão sentir diferença nenhuma em estar fazendo uma foto com uma DSLR com sensor aí APS-C, tá? Sabendo as configurações, as regulagens desse equipamento, dificilmente, a não ser que a pessoa seja uma especialista, né? Por quê? Tô falando isso. Não pelo fato de ser uma DSLR ou uma mirrorless, a câmera sem o espelho, tá? E sim pelo fato dela ter sensor APS-C e sensor full frame. Então, no sensor full frame, tá? Então você tem imagens aí com condições como essa que a gente saiu aí em baixa luz, onde o ISO fica um pouco mais elevado. Então o sensor da APS-C ele entrega um pouco mais, né? Ele mostra que essa foto tem ruído, um pouco mais de ruído, dependendo das configurações, coisa que o full frame, sensor full frame, segura mais. Mas aí, pessoal, isso daí é quase que imperceptível. Então, é o que eu tô falando, em termos de qualidade de imagem, não muda, tá? Até essas câmera como essa, uma câmera, se eu não me engano, o projeto dela é de 2013, então já temos aí 2013, 12 anos que essa câmera foi lançada, mas ela tem aí resolução de 20.2, se eu não me engano, megapixel, que é uma resolução que tem a maioria das câmeras, tá? É óbvio que as câmeras, a 6D, minha outra câmera, também uma DSLR, ela tem 26 megapixels. Então é pouca coisa mais que essa. E você pega aí vamos dizer, uma mirrorless, uma full frame, que agora fugiu. Nós temos aí a RP, R7 com sensor R7, APS-C, RP aí já, câmera de entrada aí mirrorless com sensor full frame. Aí tem fugiu, gente, nossa,
fugiu literalmente da memória, mas são câmeras com resoluções aí de aproximadamente aí 26 megapixels, que é compatível com essas câmeras antigas. O que essas câmeras mais modernas tem? Olha que legal essa cestinha de frutas. Daqui daria um close bem bacana, hein? Putz, talvez seria nosso quarto clique. Teríamos feito o terceiro lá no semáforo. Esse seria o quarto. E o quinto estava ali na frente, que é uma área de um quarteirão de mata. Vamos buscar alguma composição lá dentro. Então, voltando à questão das mirrorless, né? Que eu estava falando para vocês, são câmeras modernas que ela já te dá a foto pronta tanto no Live View quanto no Viewfinder, que não são espelhos que estão entregando essa ótica aqui nesse visor, e sim um visor eletrônico mesmo, tá? Elas são mais leves porque ela não tem os espelhos. O que ela bate nessa, dá uma surra nessas câmeras, é a questão de focalização. Então elas pelo fato delas terem a foto ser projetada direto no sensor, a gente tem praticamente 100% da área do sensor coberta pelo foco, coisa que nas DSLR, quando a gente fotografa, o bichinho barulhento, quando a gente fotografa pelo Live View, pelo Viewfinder, a gente tem as zonas de foco, tá? Mais no centro do sensor. Então, por exemplo, estou fazendo ação, eu utilizo sempre o Viewfinder. Foto de esporte, sempre o Viewfinder. Ela é mais rápida, tá? Do que o Live View. Então você não perde, a questão do foco fica preciso, mas você tem essa questão, você tem os focos quase todos no centro, mais no centro do sensor, podendo variar ali, né? Sempre eu uso zona de foco. A zona de foco central, tem superior e inferior, ou a zona de foco lateral, esquerda e direita. Mas elas sempre estão na região central do sensor. Já quando você muda pro Live View, consequentemente, para fazer fotos de objetos estáticos, tá? Ou com movimentos bem suaves, ele funciona bem. Movimento esse de um caminhar, enfim, ele funciona bem. E no Live View ele tem mais ou menos 80% da área do sensor da câmera. Então você consegue foco bem nas laterais aqui, mas não é a área que compreende a região limite do seu sensor, tá? Quando você vê, quando você enxerga aqui no Live View, ao clicar, eu vou mudar para a rua de baixo aqui, que essa rua tá mais barulhenta.
Então quando você tem a foto olhando ela no Live View, você consegue pôr foco nas extremidades, mas quando você vai ver essa foto na prática, você vai ver que tem um respiro, tem uma área além, tá? Então isso, por exemplo, nas câmeras mirrorless, ela tem, ou seja, o limite, tanto o Live View quanto o Viewfinder, ele pega 100% da sua composição. Às vezes você faz uma composição, clica, você vê, você pôs essa árvore aqui bem no cantinho do quadro. A hora que você vai ver a foto, ela tem mais um respiro, tem uma porção adicional, coisa que na mirrorless não. Tanto você vendo ela aqui no sensor, então você vai pôr o foco 100% nos limites. Aí você tem aí métodos de você tem métodos para traquear, né, o foco no olho. Então até esse objeto a ser fotografado, mesmo que ele vire, você perca o olho, ele voltou, ele já automaticamente está ali no olho, ele quase não perde, tá? Então é nesse quesito que você tem um ganho com as novas câmeras, tá? Com as mirrorless. Tava falando para vocês qual é a mirrorless que full frame, uma das tops de linha aí, é a R6, tá? Então temos a R6, tem a R5. A R6 ela tem, se eu não me engano, 26 megapixels, alguma coisa assim. Aí tem a R5 que ela já vai para algo em torno de 45 megapixels. Então aí você tem um ganho. E quando você tem esse ganho, é em resolução, tá, gente? Então você vai ter uma imagem que você consegue olha que bonito lá, pessoal, nascer do sol. Então quando você tem aí mais megapixels, consegue ter uma foto impressa na resolução máxima aí, 300 por 300 PI, que você gera uma imagem bem grande. É isso, pessoal. Então é aí que as mirrorless se sobressaem das DSLR. E nisso era uma saída fotográfica, mas virou um bate-papo. Bom, pessoal, se vocês ainda estão aí, é que a conversa foi interessante, porque a gente já está aqui há algum tempo sem fazer clique, mas eu aproveitei pra gente trocar essa ideia aí, né? A gente falou sobre desafios, sobre teste. Olha lá que bonito o nascer do sol. Sobre testar, aqui no caso eu estaria testando o filtro, os desafios de fazer foto noturna, distância, uma única distância focal, e tivemos essa conversa adicional aí, falando um pouco sobre equipamento, porque essa era uma saída fotográfica para a gente falar menos de equipamento e sobre esse desafio, que o principal era fazer as fotos sem olhar no Live View. Foram apenas 2 fotos, hein, pessoal? Lembrem-se dela, foi a torre da Clube, com os carros
com o carro no primeiro plano, ainda em movimento, então talvez a gente tenha pego o rastro dele. Apesar que ele estava devagar, estava parando no semáforo, né? Olha aqui, seria aqui nossa quinta fotografia. Eu tinha planejado algo aqui dentro, que iríamos procurar, né? Essa composição, enfim. Mas não deu. Então, pessoal, é isso. Se você está até esse momento no vídeo, talvez vocês tenham gostado aí da nossa conversa. E vou pedir aí encarecidamente para que vocês me ajudem, que curtam o vídeo, tá? Esse canal é novo, essa prática já existia antes, mas não era compartilhada com vocês, né? Então eu vou começar a fazer isso com mais frequência. Então se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário, fala, comenta aí com a gente, compartilhe, né? Não só comigo, mas com quem mais assistir esse vídeo. Você curtindo ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Aí, pessoal, que bonito. É um córrego que passa aqui. Já estou aí cerca de 300 metros de casa. Então, pessoal, se inscrevam no canal, vai deixando mensagem lá. Pretendo responder a todas as mensagens. Logo esse vídeo vai ser postado e eu vou estar compartilhando com vocês também as duas fotos, as únicas duas fotos que conseguimos. Me perdoem, foi um deslize pelo horário, né? Eu quis trocar o corpo para ficar mais leve e não me atentei à bateria. Então, com o que tínhamos de bateria, eu consegui fazer apenas esses dois únicos cliques. Aqui na frente nós temos uma árvore com balanço. Talvez seria algo bem intimista, com abertura curta, né? Esse balanço no primeiro plano, focado, com a mata ao fundo desfocada. Mas é isso, não deu. Numa próxima a gente tenta. Eu vou tentar fazer mais esse exercício de fotografar sem olhar o resultado, porque isso nos arremete aos tempos, eu não sei se eu posso dizer os tempos áureos da fotografia, né? Falta 2 quarteirões, vocês vão comigo até em casa. Então é o tempo áureo da fotografia, onde a gente fotografava com película, né? E a gente não tinha acesso ao resultado final. Então era aquela questão de realizarmos as fotos, termos mais cuidado em relação à composição. Antigamente você comprava um filme ali com 12, 24, 36 poses, com determinado ISO, né? Então, dependendo da sua pretensão, ISO ou ASA 100, ASA 400, e tinha alguns aí que iam
se eu não me engano até ISO 800 ou 1600, mas aí eu nunca comprei filmes fotográficos com ISO acima de 800, tá? Então essa era o que tínhamos disponível. Você imagina, sair para fazer essas fotos, em determinado momento ali bateu 12 mil, mas em nenhum dos nossos registros esse ISO foi registrado, tá? As únicas duas imagens que fizemos, inclusive eu achei que o ISO ficaria bem elevado, mesmo que obtivéssemos ruído, grãos na foto, isso seria não teria problema. A questão era de estar registrando essas imagens, tá? Com o look noturno e não tendo aí acesso à foto, mas serão duas fotos bem aproveitadas nesse quesito, porque o ISO ficou bem baixo. Vamos ver. Fotografia de rua é isso, pessoal. Quando a gente sabe fazer foto, a gente fotografa, olha, às vezes não deu nada, fotografa de novo, olha, às vezes você sai, você volta com centenas de fotos e não tem nenhuma fotona, fotos medíocres. E olá, tudo bem? Então fazendo esse exercício faz com que a gente pense melhor a fotografia, tanto na composição, na fotometria, no que de fato a gente quer. E é que nem eu falei pra vocês, a gente volta aos primórdios lá, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha pra falar. Esse foi o nosso vídeo. Estou chegando, virando aqui, cheguei em casa. E se você ficou até aqui comigo, quero lhe agradecer imensamente por esse passeio, tá? Que levou um pouco mais de 1 hora. E aí, tudo bem? Beleza? Levou um pouco mais de 1 hora. Chegamos aqui, ó. Greenwash, antigo Greenwash, agora Green Gastrofish. Esse é a minha humilde residência e o meu restaurante também. Então, aqui a gente tem nossos eventos, tá? Olha, vocês vendo tudo de as mesas para cima, área externa, nossos eventos. Aqui acontecem nossos almoços. Isso daqui se transforma num palco nos finais de semana. Fica bem legal, temos as luzes, a gente fecha as cortinas. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, fortaleça o canal aí. Fortaleça o canal, se inscreva, me ajuda, curtam o vídeo, que vai ter, em breve teremos mais vídeos como esse, tá bom? Um abraço e daqui a pouco vocês terão esse vídeo publicado com as nossas 2 e únicas fotos.